Fala galera, beleza? Mais um TM News na área. Hoje não vai ter live porque eu tô viajando de volta para Ribeirão Preto. Então já vou deixar esse vídeo gravado para 12h30, já tá no ar com vocês. E amanhã, logicamente, voltamos ao normal. Mas hoje vamos falar um pouco do Vasco e do Audax, que se enfrentam hoje pelo Campeonato Carioca. O Vasco ainda com os meninos da base. Amanhã tem Vasco e Inter Miami pelo último jogo dessa Florida Tour que o Vasco vai fazer. Os meninos do Vasco que hoje curtiram os parques lá de Orlando. Também vamos falar um pouco do mercado da bola e sobre o Capasso Leonaldo, o novo camisa 10 do Vascão. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que deixe o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo, e se inscreva no canal, isso é muito importante. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, que você ajuda muito no engajamento do vídeo e do canal. Então, bora pro vídeo. Bom galera, vamos começar falando de Vasco e Audax. O Vasco que hoje continua com o time reserva do reserva contra o Audax. É praticamente o time D do Vasco. Só que alguns reforços chegam, né? Como o menino GB e o menino Ryan, que estavam na Copinha, além de outros jogadores que estavam também na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foram eliminados. O Vasco que empatou o primeiro jogo com o Madureira e agora precisa de uma vitória para continuar firme no Campeonato Carioca, até porque conquistaria aí 4 pontos, o que é muito importante para a sequência do campeonato. Pode não ser o time titular, mas o Carioca está rodando e tá valendo aí 4 pontos para o Vasco, o que seria necessário para tentar classificação para o próximo turno do Carioca, que o próximo turno já é a fase decisiva, já são as semifinais. E lembrando, no Carioca, nas semifinais, em caso de empate, o melhor qualificado na Taça Guanabara passa para a final, ou seja, tem a vantagem do empate quem foi melhor qualificado. Então o campeão da Taça Guanabara tem a vantagem do empate na semifinal, assim como o segundo colocado, porque o primeiro pega o terceiro e o segundo pega o quarto colocado. Entre os meninos que vão voltar do time da base, Ryan e GB são os destaques, foram muito bem na Copinha e agora tem o destaque, provavelmente podem até entrar como titulares no jogo de hoje contra o Audax. O Vasco precisa de uma vitória e acredito sim que vai conseguir, apesar do Audax ter surpreendido o Botafogo e vencido por 1-0. Lembrando, o Vasco está tentando um adiamento do jogo contra o Botafogo, porque no dia 21 haverá Vasco e Inter Miami e no dia 23 está marcado ainda o jogo para Vasco e Botafogo. Então o Vasco conversa com a Ferdi e com o John Textor para tentar o adiamento dessa partida que vai passar na Cazé TV. Agora vamos falar um pouco da Florida Tour entre Vasco e Inter Miami. O Vasco que perdeu o primeiro jogo do River Plate e o Barbieri falou inclusive aquilo que a gente falou na live. Jogar contra o River Plate, que já é um time muito forte, um time pronto, vai mostrar algumas coisas que jogar contra times fracos não mostraria. Algumas situações de jogo e algumas falhas e defeitos que o Vasco ainda tem. Então, chegar e jogar contra um time muito forte mostra e expõe o que você tem que melhorar. Isso foi muito importante para o Vasco, que agora já sabe onde tem alguns pontos a se fortalecer, e isso gerou ainda uma expectativa maior para 777 em contratações. Então o Vasco joga contra o Inter Miami, o time vai estar mais entrosado, alguns jogadores que foram reforços devem ser titulares nessa próxima partida, como o Lucas Orelhano, como o Jair e até o goleiro Ivan. Outra coisa, o Nenê deve não jogar nessa partida por ter jogado os 90 minutos contra o River Plate. Quem deve entrar no lugar dele é o Alex Teixeira. Então a gente fica nessa expectativa aí, até porque o Nenê com seus 41 anos não aguentaria também, né? Jogar 2 partidas inteiras mais. E também seria desnecessário colocar ele em risco por 2 partidas que são amistosas. Uma delas, inclusive, contra o Inter Miami, que aí sim eu acredito em uma vitória do Vasco até de 2-0. Então vão acontecer muitas mudanças nesse jogo contra o Inter e acredito que o Vasco vai vir mais forte e mais entrosado e o Barbieri vai mexer ali em alguns pontos pontuais que o Vasco estava muito mal contra o River Plate. Vamos passar agora para o mercado da bola, que o Vasco tem urgência na contratação de 3 jogadores, como a gente já disse antes, ontem inclusive, na live. É um zagueiro, um volante e um meio armador, o clássico camisa 10 ali, mas o camisa 10 a gente vai falar mais pra frente, né? O Vasco ainda tem
possibilidade de contratar com um pouco mais de urgência também um ponta esquerda, porque apesar de não ter tido uma atuação brilhante, o pessoal da 77 gostou da atuação do Gabriel Peck e pode pensar em deixar um pouco mais para depois a contratação de um camisa 7, que é aquele cara que joga aqui na ponta esquerda, né? Então o Vasco está ainda procurando um jogador para defesa, especificamente um zagueiro, porque não gostou da atuação do Léo Pelé junto com o Miranda, vê muitas falhas. Lembrando, o Robson Bambu está emprestado lá da França, então o Vasco procura um zagueiro. O Vasco também vai atrás de um volante, esse volante que deve ser o Souza. Informações lá de dentro do Vasco é que as conversas já estão muito bem avançadas e que ele pode sim ser jogador do Vasco já na próxima temporada, ou melhor, ainda na segunda janela de transferências. E logicamente o meio-campo, lembrando, o Vasco fez uma proposta de 4 milhões de dólares pelo Franco Fagundes ao Nacional do Uruguai, e o time uruguaio rejeitou essa proposta pedindo o dobro, ou seja, 8 milhões de dólares, e aí o Vasco se retirou das negociações. Na questão do zagueiro, o Vasco esteve muito perto da contratação do Manuel Capasso, lá do Atlético Tucumã, porém o time lá da Argentina, que tinha acertado as 12 parcelas do valor, recuou para 6, o Vasco ainda aceitou, porém agora estão querendo apenas 2, mas o Vasco se retirou primeiramente da negociação e agora está tentando convencer o Atlético Tucumã a aceitar as 6 parcelas ao invés das 2. Então as negociações estão travadas, mas não foram completamente encerradas. E o Leonaldi, que é da Ponte Preta, voltou ao radar do Vasco. O Vasco está oferecendo 1,5 milhão de reais e a Ponte Preta está pedindo também o dobro do valor, ou seja, 3 milhões de reais. O Vasco vai conversar com a Ponte, mas pode estar disposto a pagar esses 3 milhões, porque é um jogador que tem bom passe, que sabe sair jogando, que sabe armar jogo. Então já é um cara que tem um estilo de jogo que a 77 gosta. É um menino novo. Lembrando, o Leonardo jogou a Série B e caiu com a Ponte Preta no último Paulistão. Então há essa expectativa do Vasco de conseguir um valor abaixo do que a Ponte está pedindo, porque foram 2 rebaixamentos, apesar dele ter se destacado nessas 2 campanhas. E o camisa 10 que o Vasco está procurando, o Matheus Pereira, como a gente informou na live de ontem, entrou no radar do Vasco. Na verdade já estava, porém a possibilidade muito grande de ocorrer uma rescisão entre o time que ele está atuando, o Al Hilal, e o jogador. Por quê? O Al Hilal está aí com o transfer ban, o jogador já faz um tempo que não recebe salários, 3 meses especificamente, e aí o Vasco já está de olho junto com o Corinthians e Botafogo nessa possível rescisão. O Vasco e o Botafogo já conversaram com o staff do jogador e o Corinthians entrou agora de bicudo, digamos assim, para tentar a contratação do Matheus. O Matheus deve rescindir até o final do mês com o Al Hilal, e agora o Vasco e o Botafogo já estão tentando entrar, inclusive, muito forte na briga pela contratação desse meio campo. Bom, galera, agora a questão do camisa 10. O camisa 10, o Vasco ainda não revelou os 3 nomes que são fortes para contratar. O Vasco ainda mantém segredo, a 77 guarda em 7 chaves. Desculpa o trocadilho, acaba saindo de vez em quando. Mas o Josh parece que já tem seu nome preferido e deve anunciar a contratação até o final da janela de transferências ou até o mês de abril, que é quando o Vasco vai encerrar essa primeira parte da janela de transferências do clube. Porque lembrando, tem a janela internacional e tem a janela nacional que demora até abril para fechar. Então o Josh deve esperar até o final da janela de abril para anunciar essa grande contratação que ele disse que vai parar o aeroporto. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando, deixa o seu like, isso ajuda muito no vídeo. Se inscreva no canal, é só clicar aqui embaixo e inscrever-se, esse botãozinho vermelho que ajuda muito a gente. E amanhã, 12h30, eu e Tiverio Lins estamos de volta com o Tapa de Primeira. Muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva no canal e amanhã eu tô de volta. Até lá, fui!